Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim: E digo isso a vocês, que conheçam o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestimo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Quem pode dizer amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus. Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é uma das mais profundas, teológicas e sistemática do Novo Testamento. Paulo aqui, ele é o autor declarado e incontestado desta carta aos Romanos. Uma carta pastoral, uma carta de instrução. O apóstolo Paulo ainda ele não tinha visitado os irmãos desta igreja. O desejo de Paulo era estar com esses irmãos, porém Paulo ainda não tinha estado com esta igreja ou com esses irmãos desta igreja, mas o desejo era muito grande. E esta carta foi uma oportunidade de Paulo instruir esses irmãos ou esta igreja em várias questões sobre o Evangelho de Cristo. Então esta carta foi uma oportunidade de expor a mensagem das boas novas. Por quê? Porque o Evangelho é boas novas, é boas notícias. Então nesta carta, os 16 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, Paulo ele vem abordando questões essenciais. E Paulo vai listando algumas coisas que ele trabalha aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo de número 16 desta carta aos Romanos. Paulo aqui, ele fala de salvação, Paulo fala da graça, Paulo fala da união do crente com Cristo, Paulo fala questões sobre o pecado, Paulo fala o modo como o Espírito Santo atua na vida daquele que foi regenerado, transformado. Paulo diz que isso aqui é um milagre que é ato soberano de Deus, de trazer a pessoa da morte para a vida. É por isso que Paulo vai tratando algumas questões aqui dentro desta carta. E também Paulo fala como o Espírito Santo atua na vida daquele que foi transformado, regenerado. E esse que é transformado e regenerado, ele passa a viver em santidade com o Senhor. Paulo também ele fala algumas questões aqui, que muitas das vezes ele até se perguntou e não estava entendendo muitas coisas. A questão da teologia, do plano de Deus para os judeus. Por que tem judeu que vai ser salvo, tem judeu que não vai ser salvo? Paulo entra até na questão dos gentios. Por quê? Porque o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos os quanto reconheceram foram feitos filhos de Deus. Ou seja, são os gentios que foram enxertados na videira verdadeira, que é o nosso Cristo. Então Paulo aqui, e eu gosto disso, pastor Paulo, por quê? Porque o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11, Paulo aqui ele vai começar a dizer assim, peraí, por que tem judeu que vai ser salvo? Tem judeu que não vai ser salvo? Tem gentil que vai ser salvo? Tem gentil que não vai ser salvo? Olha para onde Paulo trabalha aqui. Só que tem hora aqui na carta que Paulo vai deixar um pouquinho aqui a teologia de lado. Diga para alguém, Paulo vai deixar um pouquinho a teologia de lado. E diga assim, ele vai passar da teologia para a doxologia. O que é uma doxologia? É um hino de louvor a Deus. Então Paulo tem hora que ele vai dizer assim, ó, eu vou deixar um pouquinho a teologia de lado e vou louvar esse Deus, porque tem coisa que é só esse Deus que faz. Então é por isso que no capítulo 11, a partir do versículo 35, Paulo vai dizer assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do... Aí Paulo vai dizer, peraí, quem conhece a mente desse Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele para depois o retribuí-lo? E aí Paulo termina o capítulo 11 aqui, justamente ele sai da teologia para a doxologia, do argumento para a adoração. E isso aqui é interessante. Então ele não vai mais argumentar se tem judeu, se tem gentio, quem que vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Paulo só vai dizer assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, desde o capítulo 1, Paulo vem trabalhando essas questões. É claro que a gente não tem um tempo de se aprofundar muito aqui, mas eu quero me aprofundar aqui simplesmente no capítulo de número 13 e esses versículos a partir do 11 que lemos aqui. O capítulo 13 é um dos capítulos mais práticos e ao mesmo tempo um dos mais desafiadores do Novo Testamento. Por quê? Porque o capítulo 13 aqui, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a vida harmoniosa. Esse capítulo 13 nos orienta a vivermos na luz, nos orienta a abandonar práticas pecaminosas, nos orienta a nos revestirmos de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse capítulo aqui também nos ensina a viver no amor, porque o amor ele cumpre a lei. E também Paulo diz aqui para que nós possamos nos preparar para a salvação, que essa salvação está cada vez mais próxima do que quando cremos no princípio. Se você olhar o capítulo anterior, o capítulo 12, você vai ver que Paulo ali, ele vai abordar assuntos de relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, relacionamento conosco mesmo. Está tudo dentro descrito aqui no capítulo de número 12. É por isso que se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser rapidinho, pode abrir a sua Bíblia. Olha o capítulo 12, como Paulo, ele vai começar a falar de relacionamentos aqui. Paulo vai falar assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem-se transformar pela renovação da mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Paulo continua dizendo aqui, olha, versículo 3: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, ou seja, assim como num só corpo, nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, ou seja, a operação. O que Paulo está querendo dizer aqui é que cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos um dos outros. Ou seja, a igreja, ela é um corpo, sim ou não? Sim. E o corpo não pode viver isolado. Os membros estão ligados a este corpo. Então, quando Paulo diz assim, olha, não pense de si mesmo, Paulo está dizendo, você também precisa pensar no outro, ajudar o outro, estender as mãos para o outro, porque nós estamos num só corpo, aonde Cristo não é o cabeça, Cristo é a cabeça da igreja. Então, se nós estamos unidos a esse corpo, Paulo está dizendo assim, gente, por mais que um membro do corpo seja mais frágil, ele ainda, oh glória, ele faz parte do corpo, ele está unido ao corpo. Ou seja, se ele está unido ao corpo, diga para alguém, ele tem função no corpo. Diga assim, pega na mão de alguém e fala assim, por mais que ele não apareça muito, mas tem função no corpo. Ele é necessário para o corpo. Diga, chacoalha a mão de alguém, ele é necessário para o corpo. Ele não pode ser excluído do corpo. Se excluir, vai fazer falta, mas ele é necessário para contribuir para o corpo. Então Paulo aqui ele vai tratar de algumas questões de relacionamento aqui, no capítulo de número 12. Só que no capítulo 13, Paulo também vai falar aqui de 3 relacionamentos. Quantos? 3. Paulo vai falar de relacionamento com as autoridades. Paulo vai falar de relacionamento com a lei. E também Paulo vai falar de relacionamento com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo aqui no capítulo de número 13, ele vai falar algumas questões sobre responsabilidade. Diga comigo, responsabilidade, submissão, comprometimento. Paulo fala tudo isso daqui. Por quê? Porque esse tema que vocês escolheram, o ano da preparação, enquanto nós nos preparamos, precisamos ter responsabilidades. Enquanto nos preparamos, precisamos ter compromissos. E enquanto nos preparamos, precisamos ser submissos. Então Paulo vem tratando desses relacionamentos. E isso aqui eu acho tão interessante, que Paulo aqui vai destacar 2 verdades. A primeira, o discernimento do tempo em que vivemos, e o discernimento da conduta apropriada que devemos ter nesse tempo. Então são 2 verdades que Paulo aplica aqui no capítulo de número 13. É por isso que no verso de número 11, Paulo aqui ele traz um alerta muito forte sobre a vigilância espiritual e a um viver correto. Vigilância espiritual e a um viver correto. É por isso que Paulo diz assim, olha,
vocês sabem que já é tarde. E eu gosto quando Paulo disse isso daqui, porque Paulo sabe muito bem que esses irmãos aqui, eles já têm conhecimento do tempo, já sabe que a qualquer momento esse tempo vai chegar. Paulo não está escrevendo para alguém aqui que não conhece, mas Paulo está escrevendo aqui para alguém que já conhece. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês sabem. E todo mundo aqui sabe que a qualquer momento a trombeta vai soar. Todo mundo aqui sabe. Só que a proposta de Paulo aqui é alguém sabe que a trombeta vai soar, porém está numa sonolência espiritual. Está despreparado, está dormindo. E o dormir aqui não é físico, o dormir aqui é espiritualmente. Então Paulo, quando vai instruir esses irmãos, ele diz, vocês sabem que já é tarde, o tempo está se escoando. E aí Paulo vem dizendo, olha, despertem, pois a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que quando no princípio cremos. Você pode colocar a mão na sua roupa assim, ó. Faz assim, ó. A volta de Jesus, ela está mais próxima, tão próxima, como esta roupa que eu estou vestindo aqui agora, aqui coladinho em mim assim, ó. Pega na sua roupa assim e fala assim, tá pertinho assim, ó. Isso, faz assim, ó. Então diga para ele assim, então é tempo de despertar do sono. Porque a qualquer momento o que vai acontecer, como falamos ontem, bora pra cá. Aleluia. Então é por isso que Paulo ele dá esta instrução aqui. Bora para casa, hoje vai ser você, tá bom? Então por isso que Paulo diz assim, olha gente, despertem, pois a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que quando cremos do princípio. E aí Paulo continua dizendo, olha, a noite já passou, o dia da volta está quase chegando. E aí ele vem com uma orientação, pastor Eduardo, e diz assim, olha, deixem, olha aqui, deixem as obras más. Deixe de lado, abandone. Por quê? Para que a gente venha se vestir da armadura de uma vida direita, como devemos fazer com que vivamos na luz do dia. Por quê? Porque Paulo diz que nós não somos mais da noite, agora nós somos do dia, da luz. E outra, quem era da noite vivia nas trevas, quem era da noite vivia na escuridão, quem era da noite vivia nas obras más, mas agora nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz que nós somos. Olha, diga para alguém, você foi transportado, tirado da escuridão para viver na luz. Então, se nós estamos na luz, tudo aquilo que nos fazia nos ficar nas trevas, as obras das trevas, as orgias, bebedeira, prostituição, tudo aquilo que nos dominava já não domina mais. Por quê? Porque agora a luz trouxe claridade para nós. Levante a sua mão para cima, levante a sua mão. Diga para alguém do seu lado, hoje você sabe o que é e o que não é, o que pode e o que não pode,
o que deve fazer, o que não deve fazer. E diga assim: e graças a Deus que nós não somos mais da noite, mas nós somos do dia. Nós não estamos mais no império das trevas, mas agora nós estamos no reino do Filho amado. Levante a mão para dar glória ao Senhor Jesus. Hoje nós somos do dia. Então Paulo, a orientação: vocês deixem as obras e vamos nos revestir da arma da luz, de uma vida direita. Olha como Paulo trata aqui, isso aqui é sério. De uma vida direita, de uma vida digna. E aí Paulo vem dizendo: olha, sejam modestos, verdadeiros em tudo que fizerem. Quem é da luz, ele anda na verdade. Cristo é quem? Então Paulo está dizendo: olha, sejam verdadeiros em tudo. Não queira dar um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Não queira não, seja verdadeiro. Às vezes tem gente que passa o outro para trás para se dar bem. Às vezes você comete aquela coisinha: não tem problema assim, a gente precisa ser verdadeiro em tudo. Paulo está dizendo: é em tudo. É no serviço, é dentro de casa, é na rua, supermercado, na igreja. A gente precisa ser verdadeiro, ou seja, a gente precisa ser o que somos. Somos da luz. Então a orientação de Paulo aqui, isso aqui é o tema de vocês, o ano da preparação. A gente precisa ser verdadeiro em tudo. A Bíblia não diz: não mintais uns aos outros? Sim ou não? Diga para alguém do seu lado, fala assim: ó, vai ter dia, diga de novo, vai ter dia que você vai ter que ouvir um não meu. Porque às vezes a gente tem medo de falar não para alguém. Nossa, se eu falar não, eu vou perder a amizade. Se eu falar não, não vai mais lá em casa. Se eu falar não, nossa, não, meu irmão, tem tudo. O primeiro não foi lá no jardim. O primeiro não começou lá. Ó, Adão, você pode, ó, mas aqui não. E eu sempre digo que o sim de Deus abençoa, o não protege e o espera aguarda. Então pega na mão de alguém, e fala assim: aprenda a dizer não, viu? O que adianta dizer sim e não ser verdadeiro? Chacoalha a mão de alguém e diz assim: o que adianta dizer sim e não ser verdadeiro? Mas seja verdadeiro em tudo. Ou seja, a gente tem hora que precisa aprender a dizer não. Então a questão que Paulo trabalha aqui simplesmente é isso: sejam verdadeiros em tudo. E Paulo continua dizendo assim: olha, não gaste o tempo em festanças desenfreadas, nem em bebedice, nem em adultério, imoralidade, brigas e nem ciúme. Não fica gastando tempo com essas coisas. Olha que coisa gloriosa onde Paulo trabalha aqui. É o ano da preparação. Tem gente que fica perdendo tempo com essas coisas, gastando o seu tempo, em vez de se derramar e gastar o seu tempo na presença de Deus. Então a orientação de Paulo: não gaste o seu tempo em festanças desenfreadas, perdendo o seu tempo com tantas coisas por aí. Por quê? Porque o tempo está próximo, o dia se aproxima. Vai chegar um momento em que a igreja será tirada desta terra com uma velocidade muito grande, que é o rápido. Aí você vai dizer assim: pastor Marco, por que Deus vai tirar a igreja da terra tão rápido, mas numa velocidade? E eu lhe digo: esse mundo cheira mal, gente. Esse mundo aqui não tem nada que nos faça desejar permanecer nele. Tem? Não tem.
É como eu disse ontem, é claro que Deus nos dá bênção para desfrutarmos daquilo que Ele nos dá aqui, mas eu não posso me apegar naquilo que eu desfruto aqui. Porque esse mundo já está cheirando mal, é uma podridão, é corrupção aqui, é corrupção ali. Aí Deus vai dizer assim: bora para casa, Jefferson. Não dá mais não, meu filho. Bora para casa. Oh, glória. Ele já está esperto aqui, tá vendo? Eu já olhei para ele, já estendeu, já levantou. Oh, glória. Isso aqui, ele está o quê? Preparado. Então as pessoas, elas estão gastando o seu tempo com tantas coisas que este mundo oferece. Mas curva a sua cabeça um pouco. Mas a igreja preparada, ela tem o seu lugar. A igreja preparada, ela receberá aquilo que os olhos não viram, pastor Lucas. Isso aqui eu acho maravilhoso, gente. A igreja preparada receberá. E repito aqui aquilo que os olhos. A gente vê tanta coisa maravilhosa aqui neste mundo que aos nossos olhos parece ser atraente, pastor Eduardo. Mas tudo isso aqui passa. Às vezes tem crente que olha para as coisas deste mundo, pastor Paulo, e as coisas desse mundo é tão convidativa que às vezes a gente olha e diz assim: olha, será que vale a pena continuar servindo ao Senhor? Será, pastor Jefferson, que vale a pena continuar de segunda a segunda na igreja? É tanta coisa convidativa que a gente vê por aí. Mas eu digo, meu filho, vale a pena rejeitar as obras das trevas. E pode levantar as mãos aí que eu vou liberar uma palavra ao seu coração. Vale a pena rejeitar tudo neste mundo para receber novo nome, coroa de glória, vestes brancas. Vale a pena rejeitar tudo para sentar no trono que Ele prometeu. Vale a pena rejeitar tudo, meu irmão. Sabe por quê? Porque nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Agora segura na mão de alguém aí, segura na mão de alguém, chacoalhe a mão de alguém e fala assim: vai dando glória, meu filho, porque o seu dinheiro não entra lá, a sua casa não entra lá, o seu carro não entra lá, o teu imóvel não entra lá. O que entra lá é alguém preparado, santificado, renovado, lavado, purificado, santificado. Oh, glória! Levante a mão de alguém, dê glória a Jesus aí. É isso que entra lá. Vale a pena rejeitar as propostas do mundo. Vale a pena. Então, como nós estamos vivendo um ano da preparação, Paulo está dizendo: gente, então vocês despertem do sono espiritual, despertem da sonolência, revistam-se de Cristo, abandone as obras das trevas e vivam na luz. A exortação de Paulo aqui é para que cada um de nós vivamos de maneira digna. A proximidade do Senhor Jesus, ela está aí. E aí é por isso que Paulo diz assim: vocês conhecem o tempo. O tempo está avançando, o tempo está se escoando, e a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos no princípio. Diga para alguém do seu lado: você lembra quando você aceitou Jesus? Você lembra quando você aceitou? Sabe aquele dia assim, tem gente aqui que fala assim: eu nunca vou ser crente na minha vida.
Mas um dia, você estava aqui com as duas mãos levantadas assim, oh. Você lembra desse dia? O senhor lembra daquele dia? Oh, glória. Então a sua salvação está mais próxima do que quando o Senhor creu lá naquele princípio. É Paulo dizendo, a gente não pode esquecer disso, gente. E a vida vai passando, a vida vai correndo, e a gente vai se esquecendo. Ou seja, nós estamos todo mundo acomodado. E algumas pessoas ainda dizem, mas faz tempo que ele falou que vem. Tem gente aqui que nasceu no berço evangélico. A gente fala berço evangélico, mas você nasceu no hospital, tá bom, irmão? A gente só fala que é berço evangélico, né? Os mais antigos nasceu em casa, né? A gente fala berço evangélico, mas a gente fala que você nasceu no hospital. Quantas das vezes tem gente aqui que já está numa idade bem avançada e faz tempo que eu ouço que ele vem, que ele está chegando, mas até agora nada. E aí, quando a gente fica com esses pensamentos, vai entrando na sonolência espiritual na nossa vida. A gente já não tem mais o fervor de antes. A gente já não serve mais como antes. É uma sonolência espiritual que tem tomado conta de muitos lugares. E eu não estou falando de templos aqui, feito por mãos humanas. Mas eu estou falando de uma sonolência espiritual que nos atinge. Hoje é uma correria louca em busca de bens materiais, de estar bem. Eu preciso correr, eu preciso fazer. Se eu não fazer, eu não chego. Se eu não correr, não avanço. E a gente vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. O cansaço vai batendo e a gente estamos dormindo espiritualmente. Só que o que Paulo está querendo alertar a esses irmãos aqui é para que esses irmãos venham despertar do sono espiritual. Estar acordado. Porque quem vive acordado vive preparado. Ele sabe que a qualquer momento ele vai ser chamado. Ele vai ser retirado desta terra. Então o pastor Paulo colocou esse tema tão abrangente aqui, ou tão relevante, é que se tiver alguém aqui que esteja dormindo espiritualmente, eu te convido esta manhã a despertar deste sono, porque Jesus pode vir agora. Nós estamos aqui de manhã, daqui a pouco, cadê? Já foi. É por isso que existe um hino do Inário de número 48, que uma das frases desse louvor me encanta muito, que diz assim: em mim mesmo nada tenho em que posso confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, nele esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Levante as duas mãos para cima. Quando enfim chegar o dia do triunfo, isso, cante mesmo. Quando enfim chegar o dia pela Agora levante as duas mãos, por gentileza. Segure a mão de alguém que está ao seu lado com a mão levantada. Chacoalhe assim. Olha, você entendeu o que você acabou de cantar aqui? Olha o finalzinho. Diga para ele assim, nós estaremos lá. Não é pelo cartão de membro que eu tenho, não é pela posição que eu tenho, não é pelo nome que eu tenho. Eu estarei lá e é pela graça. A graça me prepara. Chacoalha a mão aí, vai dando glória assim, eu estarei lá pela graça.
pela graça lá estarei. É graça, é favor imerecido, eu não mereço, mas se eu estiver preparado, eu alcançarei a graça. Olha que coisa gloriosa. É graça, é graça. Chacoalha a mão de alguém aí, é graça. Quando enfim chegar o dia, dá um abraço nesse irmão, se assim, o dia está findando. Vai chegar este dia. Queira o diabo ou não, vai chegar este dia. Queira o inferno ou não, vai chegar este dia. Queira este mundo ou não, vai chegar este dia. Queira a sociedade ou não, vai chegar este dia. Queira o mundo ou não, vai chegar esse dia. E a igreja vai estar onde? Pela graça. Vai estar com nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Quem tem essa esperança? Quem tem essa esperança? Levante a mão, dê glória a Deus. É pela graça. A graça. Dia vai chegar, então despertem. Despertem. Despertem do sono. Evangelho de Mateus, capítulo 24, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 24. E a gente só pode ler o versículo de número 36 para a gente ganhar tempo. Vamos à igreja, todo mundo junto aí no 3. 1, 2, 3. Só até aí, tá bom. A gente não vai entrar nem na questão dos anjos do céu e unicamente o Pai. Mas aquele dia e hora ninguém? Se Deus desse data. Se Deus desse data, será que nós estaríamos aqui hoje? Se Deus falasse, eu vou voltar dia 12 de janeiro, irmão, será que nós estaríamos aqui hoje? Ou estaríamos para retornar para Ele, ou aceitar Ele aqui hoje para ir embora amanhã para o céu? Mas aquele dia e hora ninguém? Então é por isso que a gente precisa estar preparado. Tem gente que é tão ousada dizendo assim, se ele desse a data e a hora, dava tempo de curtir, fazer tanta coisa tal, voltar para ele uma semana antes. Ou aceitar a ele um mês antes, aí sim. Levantei a mão, aceitei e fui para o céu. Mas diga para alguém, mas ainda bem que ele não deu data. E nem hora. Diga assim, pode ser agora. Pode ser agora. Glória a Deus. Não foi assim com os dias de Noé? Noé avisando, vai vir dilúvio, gente. Esse Noé está meio... vai vir um dilúvio. E o povo fazia o quê? Casava, se dava os casamentos, vivia nas bebedeiras. Uma vida despreparada, pastor Jefferson. E Noé avisando, vai chegar o dia que vai chover, hein? E às vezes a gente sobe neste altar, anuncia esta mensagem, ainda tem muita gente, já estou ouvindo isso aí há quantos anos? 30 anos. Mas vai acontecer. Não, mas de novo esse pregador com a mesma mensagem, não tem outra mensagem. É essa mesmo, gente. Aqui não é coach, aqui não é mensagem, sabe, motivadora. É uma mensagem que te faz ficar alerta, vigiando, para que você esteja preparado, para que quando esse dia chegar, olha para alguém do seu lado e fala assim, você está abençoado aqui hoje, hein?
Que roupa chique, hein? Mas naquele dia. Ô glória, pega na mão dele e fala assim: naquele dia, meu filho, você será vestido de vestes brancas. Chacoalha a mão dele assim: quando esse dia chegar, você vai dizer: valeu a pena. Está preparado. Chacoalha a mão de alguém assim: se alguém me chamou de bobo, de quadrado, de crentão, fala assim: mas o bobo, o quadrado e o crentão estavam preparados. Oh, glória a Deus. E aonde nós estamos? Estamos no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem levanta a mão para dar glória a Deus? Deixa eu caminhando para o final aqui. Então é bom a gente não sabermos exatamente quando Cristo vai retornar, mas a gente precisamos estar preparados, porque se muitas das vezes soubéssemos a data e a hora, aqui eu vou mais um pouquinho mais fundo aqui. Quantos de nós poderíamos negligenciar a sua obra? Vou fazer assim mesmo. Na data, uma semana antes eu me conserto aqui e tal. Poderia fazer de qualquer maneira. Mas não, temos que estar preparado. E quem é preparado faz a obra com excelência. Sabendo que obra não salva ninguém, né? Mas a gente precisa fazer as obras com excelência. Nossas obras serão aprovadas no fogo. Não é a obra que vai salvar, não é aquilo que... Não, de forma nenhuma, é a graça, né? As obras serão aprovadas no fogo. Por isso que Paulo já disse: salvação não vem de obras para que ninguém se glorie. Nossa, eu preguei, foi 50 almas. Amém, meu irmão. Nossa, mas eu preguei e o fogo caiu. Amém, meu filho. Nossa, mas no ministério, eu fiz tanta coisa. Amém, mas não se apega nisso não, meu filho. As suas obras serão aprovadas no fogo. Deus está vendo a intenção do teu coração nisso. Porque tem gente que está tão apegado na obra que não tem mais relacionamento com o dono da obra. Ele faz para Deus, mas não está em Deus. Porque uma coisa é você fazer para Deus, outra coisa é você estar em Deus. É totalmente diferente. Não foi assim com os discípulos? Eles não expulsaram o demônio? Não curaram os enfermos? Não deu resultado a obra? Quando eles voltam tudo alegre. E na alegria deles, pastor Marquinhos, eles disseram: ó Senhor, até os demônios se submetem no teu nome. Aí Jesus falou assim: os demônios saíram no nome de quem? Note que os discípulos falaram assim: os demônios saíram no meu nome, não, no teu nome. Jesus falou assim: no nome de quem? No teu nome, Jesus. Então tá bom. Mas vocês estão alegres porque os demônios se submetem? Vocês estão alegres porque a obra deu resultado? Não vos alegrai-vos, porque eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Mas vocês têm que ser alegres, não porque vocês fez estas obras, mas que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Coloca a mão no coração, isso aqui é muito sério. Eu nem sei porque eu entrar aqui, não era para entrar aqui, mas Jesus está direcionando aqui. Olha que coisa linda. Olha a orientação de Jesus. Porque tem gente, pastor Paulo, que ele está na frente da obra, ele está fazendo e tal. Quando chega o tempo dele de ser trocado, hoje você vai para aquela congregação, hoje você vai para aquela. Assim, pastor, mas estava indo tão bem aqui. Aí ele fica triste assim: então, pastor, deixa eu quietinho um pouquinho aqui, que eu não vou fazer mais nada. Então a sua alegria estava na obra. Tem regente que você muda ele: hoje você vai para o departamento de adolescente, e agora você vai para o departamento do jovem. Se o senhor me tirar daqui, eu não vou fazer mais nada. Então a sua alegria é porque você estava no departamento.
Coloca a mão no coração. Eu estou entregando o que Deus está mandando aqui. Quando chama líder do circo de oração, irmã, ó, agora nós vamos dar um tempinho com a irmã, tá bom? Nós vamos colocar uma outra aí, vamos fazer um teste com uma outra aí. Fala assim, pastor, eu já estou tanto tempo aqui, então fala o seguinte, pode colocar outra que eu vou sentar lá no último banco da igreja, não quero fazer mais nada, não vou dar glória, não quero fazer mais nada. Então a sua alegria é porque você estava liderando as irmãs. Coloca a mão no seu coração e fala assim, eu tenho que estar alegre. Não é porque eu sou um líder. Diga assim, eu tenho que estar alegre. Não é porque eu sou um ministro. Eu tenho que estar alegre. Porque o Senhor me salvou. Me resgatou. Me redimiu. Me tirou das trevas. Me deu um banho de graça. Me transformou. Me fez uma nova criatura. E escreveu meu nome no livro da vida. Levante a mão para dar glória a Deus. É isso que... Glória. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. E chacoalha a mão de alguém e fala assim, aonde está pautada a tua alegria? No cargo, no ministério ou na função? Diga para alguém, no cargo, no ministério ou na tua função? Diga assim, se eu não tiver cargo, se eu não tiver função e não exercer no ministério, não tem problema, eu estou preparado para encontrar com Ele. Levante a mão para cima, da glória a Jesus aí. Olha que coisa gloriosa. Oh, glória! Quem pode dar glória ao Senhor Jesus aí? Dá glória, que esse aqui é maravilhoso. Então a questão aqui é tudo preparação, gente. Às vezes você vê uns crentes assim, os crentes magoáveis. Já viu aqueles crentes magoáveis? Ele magoa com qualquer coisinha na igreja, aí não quer fazer mais nada, mas lá no serviço ele fica magoado, mas trabalha todo dia. Né? Aí ele fica chateado com o patrão, mas está todo dia batendo cartão. Mas na igreja, chateou um pouquinho com o pastor, não quero mais nem falar com esse homem. Não quero, nem precisa me procurar mais. Aí nem na igreja você vem mais. Porque você está chateado, está bravo. Mas no outro dia de manhã, 6h30, você está batendo cartão. Mesmo bravo com o patrão, com o companheiro de trabalho, você está lá. Por que para a igreja tem que ser diferente? Cadê o glória a Deus agora? Não é verdade? É os crentes magoados, estão magoados com o irmão, estão magoados com a irmã. Se a irmã for naquele culto, eu vou no outro culto, não sei o quê. Mas no serviço você está magoado com o companheiro de trabalho, mas está todo dia do lado dele trabalhando. Está magoado, mas está trabalhando. Está magoado, mas está trabalhando. Mas está gato, está trabalhando. Está magoado, está trabalhando. Mas na igreja tem que ser diferente. Está magoado, tem que se reconciliar. Está magoado, tem que perdoar. Está magoado, tem que abraçar. Está magoado, tem que cultuar junto. Está magoado, tem que resolver o problema. Porque lá no céu, meu filho, oh glória, a gente vai entrar junto, Jefferson. A gente vai entrar junto, gente. Levante a mão, dê glória a Deus. Dá um abraço de alguém aí, dá um abraço de alguém aí. Fala assim, ó, precisar de mim, eu estou aqui, meu filho. Vamos acertar as diferenças e nos preparar, porque Jesus está... Eu vou entregar o que Deus mandou aqui agora, na machéria. Vamos acertar as diferenças, nos preparar, porque Jesus está vindo aí buscar a sua igreja. Quem levanta a mão para dar glória a Jesus aí? Vamos acertar a diferença. Oh glória, oh glória, oh glória. Quem pode dar glória a Deus aí? Isso aqui é maravilhoso. O problema é que quando você chegar no céu e esse irmão estiver lá também, o que você vai fazer? Ih, o pastor Genival veio, meu Deus, e agora? Se eu não falava com ele lá embaixo, e aqui agora? Você já pensou assim, pastor Estevam? Por isso que nós temos que estar preparados a acertar as diferenças, liberar perdão, se reconciliar. Mas fulano me causou isso, causou dano, tal. São duas coisas que Deus não perdoa. Quantas? A primeira,
Se a gente não liberar perdão, Ele também não nos perdoa. Segunda, blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente rejeitar a obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Curva a sua cabeça um pouco, isso aqui é sério, gente. É o ano da preparação. São duas coisas que Deus não nos perdoa, só isso. Se a gente não perdoarmos uns aos outros, foi Ele que disse, pastor Marquinhos. Se vocês não perdoarem uns aos outros, eu não perdoo vocês. Coloca a mão no seu coração. Eu não sei porque eu entrei aqui agora. O ano já iniciou, gente. Hoje já é dia 11 de janeiro. Não carrega mais isso não em você. Libera quem tem que ser liberado. Perdoa quem é que tem que ser perdoado. Tira esta mágoa, esse rancor. Arranca isso de você. E esteja preparado, seja sarado aqui esta manhã. Eu estou vendo a mão de Deus tocando em vidas aqui, dizendo: hoje eu estou aqui para te sarar. Acertar as diferenças e vivermos unidos em Cristo. Porque o louvor diz que somos corpo assim, regenerados, né? Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família, gente. Eu não vim aqui exortar, bater ninguém, porque vocês têm um pastor abençoado aqui. Mas o Espírito Santo está ministrando esta mensagem no meu coração. É ano de preparação, gente. É ano de preparação para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como entrar na glória sem perdão. Não tem como entrar na glória magoado. Não tem como entrar na glória chateado. Não tem como entrar na glória irritado, bravo. Não tem como, pastor Eduardo. A gente precisa entrar no céu, meu filho, alegre, satisfeito, gente. Alamaria, satisfeito, regozijando, pastor Luca. Como é que eu vou entrar no céu magoado, com a cara feia, chateado, e o meu irmão do lado dizendo: será que ele vai entrar no mesmo céu que eu vou entrar? Vai sim, meu filho. Se a gente perdoarmos uns aos outros, tirar as mágoas, acertar a diferença, eu vou olhar para o meu irmão dizendo: meu filho, valeu a pena, viu? A gente acertou lá embaixo, e olha onde a gente está aqui junto. Eita, levante a mão para dar glória a Deus e fica de pé no nome do Senhor Jesus aí. Fica de pé dando glória ao nome do Senhor Jesus. E escute o que eu vou dizer aos irmãos aqui esta manhã. É o ano da preparação. Quando Paulo diz para a gente despertar deste sono. E não me interprete aqui como um herege. O que eu vou dizer aqui é algo muito sério. Não é uma heresia. Diga para alguém do seu lado pelo menos 3 vezes assim: olha, soldado não vive de pijama. Diga para alguém: meu filho, nós não estamos num spa espiritual. Pega na mão dele e fala assim: nós estamos em guerra. E quem é soldado se veste com armas de guerra. Então desperta desse sono, dessa sonolência espiritual. É o que Paulo está dizendo, gente. Nós somos da luz do dia. E se nós somos do dia, a igreja do Senhor Jesus, como eu disse ontem, ela está caminhando, irmã Valéria, para a cidade celestial.
Deus está nos dando a oportunidade de nos prepararmos, pastor Marquinhos. Deus está nos dando a oportunidade. Feche os teus olhos, por gentileza. Se você tem ouvido a mensagem desde ontem, e Deus continua falando com o seu povo, e agora faça uma reflexão em você mesmo, assim, se Jesus voltasse agora, será que eu subiria? Feche os teus olhos, eu vou te dar alguns minutinhos só para você refletir nisso. Se Jesus voltasse agora, será que eu subiria? Será que eu estaria com Ele? Estou te dando só 2 minutos para você refletir. Paulo disse assim: examine-se o homem a si mesmo. Às vezes a gente só vem na igreja, mas a gente vem. Mas e naquele grande dia, irmão? Não adianta questionar. Eu estava dizendo ontem para o irmão, dizendo assim: olha, o amor de Deus não anula o julgamento final. Não anula. Porque a Bíblia vai dizer que o amor não é Deus, Deus é o amor. Só que pastor Jefferson, Deus vai olhar alguém dizendo assim: está indo para o inferno, mas eu te amo, mas eu não posso fazer nada. Você escolheu isso. O amor de Deus não anula o julgamento final. Ele é amor, mas Ele é também justiça. Fala, mas isso aqui é muito sério, gente. O amor de Deus não anula julgamento. É por isso que nós temos que estar preparados, deixar tantas coisas para nos envolvermos nesse amor de Deus. Porque o amor de Deus nos sustenta. E outra, se tem alguém aqui essa manhã que verdadeiramente sabe que se Jesus voltasse agora você não subiria, está uma vida despreparada, então eu te convido a te preparar aqui esta manhã. Talvez você nem chegue na sua casa hoje. Talvez nem tenha culto à noite, pastor Paulo, não sei. A gente faz as programações, né? A gente tem o nosso cronograma. Mas talvez, diante de tudo aquilo que a gente programa, não aconteça nada, missionário. A programação pode ser desfeita a qualquer momento. E diante desta programação desfeita, nós estaremos aonde? No céu. Acabou, gente. Mano, diga para alguém do seu lado, talvez o amanhã nem chegue para nós. Diga para alguém. Quem sabe a gente pode ser arrebatado no coletivo, ou Deus pode chamar alguém individual aqui de hoje para amanhã. Nossa, mas estava no culto ontem, o que agora nós estamos lá no velório daquela pessoa, mas estava do meu lado ontem, aí? Fala, Marrantinho. Isso é sério, gente. Então é o ano da preparação. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, o Senhor tem despertado, Senhor, esse tema
para que esta igreja, Senhor, venha estar preparada, Senhor. Senhor, eu sei, Senhor, que esta mensagem é uma mensagem que não possa soar bem no ouvido de algumas pessoas. Mas é uma mensagem, Senhor querido, que nos confronta a vivermos uma vida preparada para encontrar com Cristo. Uma vida preparada para encontrarmos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei, Senhor, que diante daquilo que o Senhor tem trabalhado, Senhor, desde ontem, ó Pai, tem pessoas que entraram no culto ontem, Senhor, despreparadas e saíram preparadas. E hoje de manhã também não é diferente, Pai. Quem sabe alguém entrou aqui despreparado, mas vai sair desse culto de manhã preparado, Pai, para encontrar com o Senhor, o Rei da Glória. Por isso, Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, ó Pai. Senhor querido, é o ano da preparação. E eu tenho a certeza, Pai, se eu não ver mais o Paulinho, Senhor, neste ano, eu tenho a certeza que eu vou encontrar o meu companheiro na glória. Se eu não voltar mais para Itajubá esse ano, Jefferson, eu te espero na glória, tá bom, meu filho? Oh, glória. Se eu não voltar para Itajubá esse ano cultuar com você, nós vamos cultuar eternamente na glória. Quem pode dar um abraço mais em alguém aí? Dá um abraço em alguém e fala assim, ó: se eu não te ver mais aqui, meu filho, a gente vai se ver na glória, viu? A gente vai se ver na glória. Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Mas sai do teu lugar aí. Vamos fazer igual ontem. Sai do teu lugar aí. Sai do teu lugar. Dá um abraço a alguém aí e diga para ele: se a gente não se vê mais aqui, a gente se vê na glória, tá bom? A gente se vê na glória, tá bom, Jefferson? A gente se vê na glória. A gente se vê na glória. Está chegando a hora de partir. Está chegando a hora de partir. Prepara a igreja para subir. Ei, obreiros, a gente se vê na glória, tá bom, meu filho? A gente se vê na glória. 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 A gente se vê na glória.